Vamos então, vocês estão preparados para a nossa conexão de hoje? A gente se questionou muito sobre como seria, né? É mentoria, é aula, é apresentação, é momento, é reflexão. Gente, tá no nome, é conexão. Tudo que a gente está fazendo aqui é para criar conexão. Primeiro, eu com você comigo, tá no mesmo momento. E também isso ser espalhado para as pessoas. E tudo isso tem um fundamento. O que eu vivo há mais de 20 anos nessa conexão que se chama rádio. Eu acho que quando eu comecei no rádio nem tinha muito esse negócio de falar de conexão. Conexão para mim era cabo, era coisa mais técnica, sabe? E acho que a internet trouxe muito isso e trouxe a possibilidade da gente fazer conexões. Eu acho que a clareza que eu tenho, essa comunicação com as pessoas, me ajuda muito nessa conexão. E acho que isso pode ajudar muitas pessoas que têm nos acompanhado. Então, bora? Vamos começar a nossa conexão de hoje? Estamos todos preparados? Ok. O nosso tema hoje, a nossa proposta de conexão é quando a conexão tem propósito. A nossa proposta sempre vai ser o propósito. Sempre vai ser o porquê e o porquê. Então, presta atenção. Vamos criar aqui entre nós uma CPI da comunicação. Mas eu não estou falando de uma comunicação como o que eu estou fazendo agora com vocês. Eu estou falando que a gente cria uma CPI, que parece uma investigação, até mesmo nas comunicações que a gente faz dentro de casa. Não são fáceis o tempo inteiro. Às vezes, são as de perto e de dentro de casa que são as mais difíceis, talvez. E por que a gente criou esse momento assim, CPI? É como se a gente fosse a fundo em qualquer comunicação que a gente faça. CPI. Vamos lá? CPI. O C da nossa CPI quer dizer clareza. Quando a gente fala de clareza na comunicação, ela nada mais é do que clareza, transparência, verdade. Uma das coisas que mais me ajudam hoje na minha profissão e que foi um trabalho, eu digo para vocês que foi um trabalho meio que automático, porque a gente sempre foi criado para falar a verdade, para ser honesto, o que é o óbvio, né? Então a clareza na comunicação, ela anda, não é só de mão dada, ela anda muito grudada com a verdade. Então quando a gente fala de clareza na nossa CPI da comunicação, a gente tem que falar de verdade. Então quando eu resolvo falar com alguém, que eu esteja com clareza, que eu saiba do que eu estou falando e que eu esteja falando a verdade. Isso já ajuda muito. Aliás, tem alguns momentos que pode ser que eu incomode vocês, de falar um pouco da conduta. Por quê? Porque a minha comunicação hoje, com o nível de credibilidade que eu tenho hoje, ela anda muito com princípios que hoje são enraizados em mim, mas que deveriam ser padrão na vida da gente a vida inteira. Então, quando eu falo para vocês de clareza, transparência, verdade, são fundamentos que vai ser importante para o resto da vida das pessoas. Por isso que eu acho que essas conexões que a gente está criando aqui, na Conexão Tuti, não é uma coisa rasa, é uma coisa mais profunda. E se um dia alguém falar aqui pra gente que mudou o seu jeito de olhar a vida, eu vou ficar muito feliz, porque mudou a minha maneira de olhar a minha vida. Quando eu vi que a clareza, verdade e objetivo, elas se entrelaçavam e me ajudavam na comunicação, as coisas ficaram mais fáceis. Então, a primeira coisa que a gente faz da nossa CPI aqui da comunicação é a clareza. A gente precisa dela. A gente é o princípio. Eu vou marcar uma reunião, eu vou conversar com alguém, eu vou chamar alguém para conversar. A clareza, ela é muito importante. Mas daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que tem tudo a ver com clareza também. O P da nossa CPI, presença. Então, a gente tem que estar presente naquele lugar. A gente tem que estar presente no que a gente está fazendo. E a presença não só de ser marcante. Ah, Tuti, mas você está me propondo ter uma voz firme e alta como a sua, porque você tem presença. Muito pelo contrário. Quando eu me comunico com presença, ela pode ser, por exemplo, numa voz alta, talvez, numa voz firme, talvez, mas também num português muito bem falado,
numa frase, numa citação, que a gente tenha presença. Sabe uma coisa que me chama muita atenção? Hoje eu tive uma reunião e queria contar isso para vocês. Quando uma pessoa chega para mim com uma reunião, eu não sou nada numérica, não sou nada matemática, e a pessoa me dá dados de estudos, eu acho muito legal. Por quê? Porque a presença dela, o interesse dela pela nossa conversa e foi estudar sobre aquilo. A presença tem muito a ver com isso. Eu estar presente naquele momento também é muito legal. Nada de celular, ou tira o celular, ou tira de perto, ou entra sem celular, ou vira o celular, sei lá, qualquer coisa. Mas é importante que você lembre que a sua presença ali, como presença marcante, ela é importante, mas a presença real daquele momento também é super importante. Não adianta, não me venha com aquele negócio que você quer se mostrar importante e ficar mexendo em alguma outra coisa na hora que você está conversando tete a tete com a pessoa e depois você fala que você não conseguiu vender aquele produto, aquele serviço, aquele momento. Não, esteja 100% presente. E vou falar uma coisa, até para a família isso é importante. Vai falar com uma criança ou com um adolescente hoje em dia fazendo outra coisa. Mãe, não dá. Então, qualquer coisa que vocês me verem falar aqui, eu nunca vou falar para vocês, isso eu tenho certeza. Isso vale para dentro de casa, não vale para o trabalho. A gente é clareza, presença e comunicação bem feita em todos os lugares. Para continuar a nossa CPI da comunicação, clareza, presença, impacto. O impacto também é importante. O porquê que eu estou aqui sentada falando com alguém? O porquê que eu chamei você para uma reunião? Por que eu quero vender esse produto para você? Por que eu quero conversar com você sobre isso? Eu falo para vocês, por exemplo, do meu filho Pedro. O Pedro é igual a mim. O Pedro, ele tem muita energia. Ele tem 17 anos. Já sacaram, né? Aí, se eu não tiver o impacto da conversa com ele, a minha autoridade de mãe, nem isso vai segurá-lo. Ele vai dispersar rapidinho. E um cliente ou alguém que você queira se conectar também precisa desse impacto. Ele tem que entender o tempo inteiro por que ele está ali. Quais são as ferramentas que hoje eu uso e que eu acho que vale muito a pena. Eu sou muito prática e eu tenho um jeito muito rápido das coisas. Não que o meu raciocínio seja rápido em tudo, em algumas coisas sim, mas eu sou muito prática. Então eu quero deixar, quando eu chego para um cliente, eu quero deixar claro para ele que vai ser muito rápido, que eu não vou ficar enrolando. Sabe por quê? Eu acho que tem uma conversa, é como se fosse um bilhetinho de geladeira. Se você deixar um bilhetinho de geladeira muito longo, ninguém vai ler a instrução. Agora, se você deixar curtinho, vai dar certo, vai ser impactante. Para o meu cliente também é assim. Hoje mesmo eu mandei para um cliente que eu tentei marcar uma reunião, não consegui ir, e agora eu percebi que ele está me evitando um pouco, mas eu quero muito vender para esse cliente. E eu falei, olha, não desista de mim. Então eu tentei fazer uma frase curta e impactante, porque eu quero marcar reunião com ele, eu quero que ele saiba que eu não desisti. E aí a gente precisa ser prático. Hoje em dia, gente, você imagina, se a gente está no WhatsApp falando com a mãe da gente, que todo mundo fala que a gente tem que valorizar isso, e coloca 1,5, quem que é aquele cliente que vai ficar 2 horas com você numa reunião? Às vezes a gente tem que ser muito mais prático. Óbvio que eu não estou falando isso quando tem coisas muito sérias na família. Vocês conseguem me entender? A gente vai dosando muito bem o lugar que a gente está, a situação que a gente está. Mas vamos falar da parte comercial, que eu acho que tem muita gente no Conexão Tuti, também por causa de vendas e por causa de ser prático nisso. E eu acho que uma reunião muito longa, os meninos estão aqui para saber como eu sou. O Robson fala uma coisa que não tem nada a ver com hoje, eu falo assim, já me perdi, pode voltar. Então, uma reunião muito longa, o que eu falei lá no começo, ele já se perdeu. A linha de raciocínio hoje em dia, ela é muito rápida, ela é muito ligeira, porque a gente vive de stories, a gente vive de coisas práticas. Então, a gente tem que ser mais prático. Lembrem-se, que eu acho que é uma coisa muito legal a gente relacionar isso. Estava conversando com uma amiga esses dias, e ela é oriental. E daí eu falei assim, nossa, como o japonês é prático, né? E eu adoro isso do japonês.
Porque o japonês é muito prático, o oriental é muito prático, eles são muito resilientes e eles são muito rápidos, eles são muito práticos. Até o jeitinho de andar, né? Vocês já perceberam? O oriental é muito mais rapidinho que a gente. Eu tenho um tio, o Jorge, e ele, hoje em dia, ele tem 70 anos, ele já ganhou 500 medalhas de natação. Ó, com 70 anos. Hoje em dia ele faz natação. Quando eu frequentava a casa dele, não. E ele é muito ligeirinho, eu lembro dele fazendo sushi tudo rapidinho, assim, ó, sabe? E eu acho que eles são tão inteligentes, os caras são tão top no mundo inteiro, que por que eu não vou citar isso? É uma coisa que eu observei. Então, eles são muito práticos. Então, quanto mais praticidade e mais mostrar para o cliente que eu tô ali para ser prática, para falar do meu e pronto, acabou, eu já vou levar minha mensagem. Eu vou ser clara com ele e objetiva. E por que eu vou chegar num cliente, por exemplo, não estava nem no meu tema isso hoje, mas eu vou cortar um momento aqui. Por que eu vou chegar num cliente, ou num filho, ou numa pessoa para falar de uma coisa X e vou falar mal da coisa Y? Não tem coerência nenhuma falar mal dos outros. Eu li uma frase hoje que eu amei. Ninguém prospera na negatividade. E, gente, não venda falando mal do outro. Não venda. Você pode ter certeza que eu não vou chegar. E tem muita gente que vem falar do meu concorrente. E isso é óbvio, isso é natural, acontece em todos os mercados. Mas eu fico pensando assim no meu cérebro, se eu perder tempo falando do meu concorrente, eu não vou falar das minhas vantagens, eu não vou falar do que eu preciso. Então, se na minha casa eu vou falar mal de alguém, eu não vou usar as minhas ferramentas para eu usar positividade para eles naquele momento. Então, eu foco muito bem naquele tema. Posso me perder um pouquinho, alguma coisa como aconteceu agora, né? Fui dar o exemplo, mas eu sempre dou um jeito de voltar e de fazer o tema valer a pena. Aí, para isso, eu tenho pouca memória. Lembre-se sempre disso. Eu preciso trabalhar o imediato. Meu pai sempre brinca, você não sabe trabalhar o longo prazo. Eu falei, não sei o que vai ser o longo prazo. Eu não sei onde é, eu não sei se ele existe. Então, eu sou muito presente. E eu tenho exercitado muito mais isso. Aliás, no Conexão Tuti, eu quero exercitar ainda mais. Ainda não consegui meditar, mas eu vou chegar lá, se Deus quiser. Aí eu tento fazer um cronograma mental. No momento que eu chegar, eu sempre quero pegar com as pessoas alguma coisa que seja uma vantagem para ela. Claro que eu já pesquisei sobre o meu cliente antes. É muito fácil hoje stalkear, né, gente? Você imagina, 30 anos atrás, como que eu ia chegar na Barça e ver na Barça ali alguma coisa de uma empresa? Não existia isso. Hoje em dia, a gente entra no Instagram, vê lá quem que é o dono do negócio, vê alguma coisa que o cara gosta e pronto, você se conectou. Você tem que ser impactante. Teve uma vez que aconteceu, eu teve que resolver uma coisa muito burocrática da rádio e precisava falar com o engenheiro X. Ele era muito importante para resolver isso. E daí, eu entrei no Instagram do cara e eu descobri que ele corria. Gente, me senti super em casa. Falei, gente, pode deixar que eu vou falar com ele. E pronto. Eu já comecei, já fui rápida. Não vou fazer você perder tempo. Eu sei que tempo é correria. Já sei que você acordou cedo porque hoje você vai correr, porque corrida é isso mesmo, não me empolgo, tal, não sei o quê. Pá! Conectou. Colou, grudou. Aí depois a gente faz o que tem que ser feito. Então, quando você faz um cronograma mental e já sabe que seu primeiro objetivo é você se conectar com a pessoa, pronto, grudou, fez. Não seja longo, seja prático, seja rápido, seja objetivo na sua parte. Se a pessoa quiser estender, aí você vai no ritmo dela. Porque aí é uma dúvida, é um questionamento. Por exemplo, meu produto, rádio. Produto do João, internet, vídeo. Nem todo mundo entende disso. Então tem dúvidas que o cara, na hora de fechar um contrato ou conversar com você, ele vai querer saber mais. Então é importante que a gente tenha esse timing também. Não é o meu tempo. Para mim, e eu até questionei os meninos, o meu tempo é muito legal porque eu tento sempre fazer meia hora, 40 minutos. Com vocês aqui, o que eu faço na minha vida. Eu acho que meia hora, 40 minutos é um negócio muito bacana.
se a gente conseguisse padronizar, seria muito legal. Porque aí a gente começa a treinar. Meia hora, 40 minutos de corrida. Quanto tempo dá? 5, 6 km no meu pace, tá? Tem gente que corre muito mais rápido. Tem muita gente que corre muito mais rápido. 30, 40 minutos de uma conversa. Eu consegui me conectar? Eu consegui informar meu produto? Eu consegui mostrar alguma coisa? Ok. 30, 40 minutos com os meus filhos. Para um almoço, para um jantar, top. De uma conversa, talvez tenha que ser muito mais rápido. Então, se a gente pegar mais ou menos o que está acontecendo aqui, que a gente está tendo um time mental com vocês, que é 30, 40 minutos, eu acho que a gente consegue padronizar um tempo legal. Até peço aqui para os meninos, o João também, que a gente faça esse teste. Qual que é o meu timing? O que eu consigo prender as pessoas? Vocês perceberam que eu falo muito rápido, mas com objetividade, que eu acho que a comunicação no rádio também me deu isso. Falo claro, eu tenho português que eu quero aguçar e melhorar cada vez mais, e que o rádio me deu isso, mas que eu acho que é importante a gente levar isso para as pessoas. Primeiro, eu não quero que as pessoas gastem tempo comigo. Não quero que ninguém saia de uma conversa comigo falando, nossa senhora, que negócio longo. Me deu sono. Não quero nada disso. Por isso que o show tem que ser rápido. Por isso que as coisas têm que ser ligeiras. Não só porque eu sou ligeira, mas porque tempo... Gente, tempo não é dinheiro, viu? Tempo é vida. Quando a gente gasta muito tempo para falar uma coisa que você podia falar com menos tempo, você está perdendo sua vida. Você está falando pro cara também que você estava desvalorizando o tempo dele. Eu não gosto desse time is money. Tempo é dinheiro. Tempo é tempo. Tempo depois você vai olhar e falar, nossa, é mês tal, acabou o ano. Não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com tempo, tem a ver com vida, tem a ver com aproveitar. Então, quando você valoriza o tempo de alguém, você valoriza a vida de alguém. Você valoriza o negócio de alguém, não só o dinheiro de alguém. Então, tempo não é só dinheiro. Tempo é muito mais do que dinheiro. Tempo, hoje em dia, para muitas pessoas, vale mais do que dinheiro. Não vale? Então, por isso que eu acho que a gente tem que padronizar. Proponho isso para vocês. Se vocês quiserem me dar um feedback, eu acho que é bem legal para a gente poder trocar essa ideia. E agora eu queria fazer um checklist com vocês. Como a gente fez uma CPI, podemos fazer um checklist. Primeira coisa, quando você vai estar com alguém e conversar com alguém em qualquer âmbito, pessoal, profissional, familiar, tenso, prático. Primeira coisa, limpe a sua mente. Esteja ali e sabendo o que você está fazendo ali. Tenta criar um cronograma. Nessa limpeza, tenta criar um cronograma mental do que você vai fazer. Isso é muito difícil para cronograma. Mas depois do Conexão Tuti, depois do convite do Conexão Tuti, antes mesmo da gente começar os vídeos, eu comecei a perceber o quanto eu precisava fazer um cronograma mental. Senão eu ia ficar uma pessoa que só precisa... Peraí, deixa eu ler aqui, deixa eu dar uma colinha ou outra, a gente pode ter. Mas a gente tem que ser seguro do que está fazendo. Limpe qualquer outra coisa. Uma coisa que nessa limpeza, uma coisa que eu aprendi muito e que eu acho que é muito legal, procurem, pesquisem. Eu não posso falar tecnicamente, mas que me ajudou muito. Mindfulness. Quando você limpa o seu pensamento e está naquele momento presente, isso te ajuda muito. No dia 31 de março de 2000, a gente tinha acabado de ser decretado pandemia. 31 de março é aniversário do meu pai. Um dos caras mais importantes da minha vida. E eu não podia vê-lo. Tava há 8 dias. Eu nunca mais vou esquecer isso. Era 8 dias de pandemia. A gente não sabia o que a gente podia fazer mal. Parecia, naquele momento, que se a gente fosse ver alguém maior de 60 anos, a gente estava praticamente indo lá para matar a pessoa. Então, eu não ia ver meu pai. E eu lembro exatamente a cena. Era meu programa das 10 ao meio-dia. E aí eu debrucei, debrucei, chorei copiosamente por 5 minutos pela falta do meu pai, porque eu nunca deixo de falar no rádio o aniversário de qualquer pessoa da minha família, muito próxima. E aí eu chorei, faltando 1 minuto, eu respirei fundo e entrei no ar. Eu não tinha o que fazer.
Eu não tinha absolutamente nada a fazer. Se eu entrasse chorando, eu não estou nem preocupada com a qualidade do programa, tá? Estou preocupada com a mensagem que eu estou passando para as pessoas. Eu já ia começar um programa triste, tenso e pior. Aquele cara que eu tava lá chorando por causa dele ia me ouvir preocupado. Eu ia dar o pior presente do mundo para ele, que era ele me ouvir chorando. Então eu respirei fundo. Naquele momento eu percebi o quanto eu era capaz. Eu podia fazer o mindfulness acontecer naquele momento. O mindfulness nada mais é do que você se esvaziar de tudo que você tiver e focar naquele momento. Aí eu percebi que das 10 ao meio-dia eu ficava abduzida pelo programa. E eu comecei a usar isso fora dele. Eu só estou trazendo isso para vocês porque eu trago isso fora do programa, tá? Tudo que eu falo para vocês do rádio, eu não faço só no rádio, eu faço na minha vida. Então tem momentos, tem reuniões, tem conversas que é aquilo naquele momento. Limpe-se, se desarme de qualquer coisa. Esteja limpo e claro naquele momento. Esse é o ponto 1. Seja limpo e claro em tudo que você for falar. A comunicação verdadeira, falar a verdade então, gente, vocês vão me ouvir falar 1000 vezes isso. E eu tenho pouca memória. Aí, se eu minto alguma coisa pra você, eu não lembro o que eu menti pro João. Então, quando eu falar com vocês, entendeu? Eu tenho esse problema, então por isso que eu não minto também. Primeiro, porque eu não quero mentir. E segundo, que eu não vou lembrar o que eu falei. Então, eu percebi isso na minha vida. João tá rindo aqui, viu, gente? Mas você já percebeu isso? Se você conta a verdade pra alguém, a verdade só tem uma, não tem? Pode ser a sua visão, mas só tem uma. Se você mente, a mentira é imaginação. A mentira não é uma imaginação? Você não criou alguma coisa? Eu posso falar pra você aqui agora. Gente, vocês vão me ver quando vocês me verem pessoalmente. Eu tenho 1,80 m. Se semana que vem eu for falar a minha medida pra vocês, pode ser que eu esqueci que eu falei que é 1,80 m. E eu posso falar o quê? Eu tenho 1,75 m. Porque ela faz parte da minha imaginação e eu tenho pouca memória. Agora, se eu te contar a verdade, que eu tenho 1,54 m, ela é fixa, ela só tem aquela. Aí é mais fácil de eu ter limpeza e clareza, que é o nosso ponto 1 de uma comunicação com propósito. Ponto 2, vem acompanhadinho com uma polêmica. Sabe aquela frase que as pessoas falam? Eu falo o que eu quero falar. Como você entende, o problema é seu. Esqueçam. Mentira. Uma comunicação com propósito, ela se preocupa com o todo. Ela se preocupa, sim, com quem está recebendo aquela mensagem. Eu aprendi isso por causa de uma vez, ela até me mandou mensagem hoje. Eu tenho uma ouvinte, chama Maria. Tem mais um nome, mas eu não vou falar para não especificar tanto. Maria fica mais geral. Ela é muito crítica e eu adoro ela. Porque ela me fez, há muitos anos atrás, pensar no que eu podia estar errando de alguma mensagem que eu estava falando no rádio. O que não serve só para o rádio, lembre-se. Serve para o rádio, mas serve para a mesa do almoço de família. Aí eu percebi que o que a pessoa que está me ouvindo, seja do outro lado da mesa ou do outro lado do rádio, é minha obrigação também entender. É minha responsabilidade também. E foi uma frase muito interessante. Que eu falei assim, ó, gente, tomei um vinhozinho hoje que parece suquinho de nenê. Pronto. Ela falou que eu falei que criança podia beber. Eu falei, pelo amor de Deus, Maria do céu, eu jamais ia fazer isso, eu tenho criança, eu jamais ia fazer um negócio desse. Ali eu percebi que eu tenho responsabilidade desde aqui até o final do tímpano do cérebro da pessoa. Seja lá qual qualificação ela tiver. Porque aqui, hoje em dia, no rádio, eu falo com todos os níveis e classes sociais, todos os níveis de conhecimento. Então, quando a gente fala lá do ponto 1, a clareza, no ponto 2 ela vai te dar um pouco mais de fixação. Com quem que você está conversando? É com uma criança de 8 anos, que você tem que ser um pouco mais lúdico? É com uma pessoa que tem menos estudo?
ou uma pessoa que tem uma inteligência emocional muito maior do que a sua. Porque, inclusive, a pessoa que tem menos estudo que você, ela pode ter muito mais vivência e muito mais inteligência emocional. Então, nunca menospreze conhecimento por causa de qualquer teoria que você tiver. Nenhum. Eu tenho certeza que o Conexão Tuti pode chegar em qualquer nível, qualquer classe social, qualquer pessoa, qualquer nível de escolaridade. Porque eu tenho muito cuidado com quem eu falo. Para mim tem que ser uma linha reta qualquer pessoa pode dançar no que a gente vai conversar. Tanto que eu tenho um amigo, as pessoas gostam de storytelling, né? E eu tenho bastante nisso. Eu tenho um amigo que ele é juiz de direito. E ele falou assim, Tuti, quem se comunica ou quem julga tem que saber muito mais dos outros. Não só a sua própria vida. Então, uma coisa que eu não faço é julgar. É muito difícil me viver falando assim, aquela pessoa fez tal coisa, ela é desse jeito. Eu não sei nada da vida de ninguém. E é importante que eu mais ou menos entenda ou conheça um pouco mais da vida das pessoas. Não por causa da vida dela específico, mas um pouco mais sobre a minha fora da caixinha. Em algum momento eu quero falar um pouco mais sobre isso para vocês. Fora da caixinha, fora do que a gente vive, fora do que a gente raciocina. Por isso que quando as pessoas falam da gente fazer o bem, a filantropia, por exemplo, de você estar presente num lugar, servir almoço num lugar, trabalhar voluntariamente numa instituição, muito mais bem pra gente do que para as outras pessoas. Porque às vezes te tira de uma caixinha que te faz raciocinar de uma outra maneira. Aí você vai perceber que no seu trabalho você se preocupou com um ouvinte que é seu chefe, para você falar numa postura talvez, no seu colega de trabalho é uma postura talvez, e lá na instituição é outra postura. Por quê? Porque você vai se entendendo como preocupado e como obrigação sua quem é o seu ouvinte. E o meu ouvinte não é só o rádio, porque o ouvinte não está só no rádio, o ouvinte é quem você está falando na mesa, é para quem você vai se abordar, é para um amigo que você vê na rua. Gente, e parem com esse negócio também de falar assim, com cada pessoa a gente usa uma máscara. Não é máscara. Como que eu vou falar com o João igual eu falo com o meu Pedro? As pessoas exigem diferente da gente. Eu sou mãe num papel, eu sou esposa num outro papel, eu sou amiga num outro papel. A gente tem papéis, não é máscara. É a gente absolutamente saber com quem a gente está falando. Isso te leva num outro nível. Quando você se preocupa e está ali presente, limpou sua mente e também está lá com aquele ouvinte que para você é importante, você também vai ouvir diferente. Limpe e se preocupe com o seu ouvinte. Eu usei um pouquinho o ouvinte de rádio, mas isso aí vale para todo mundo que você vai conversar. Combinado? Terceiro ponto do nosso checklist. Mapeie algumas coisas que você acha que é importante. Na conversa familiar, talvez seja o porquê eu te chamei, o objetivo dessa conversa e algo impactante que eu posso contar. Vamos supor, um problema que aconteceu com o filho. Filho, tô conversando com você, por causa disso que aconteceu, o objetivo da nossa conversa é esse, e essa conversa é por causa disso, porque já aconteceu um caso que aconteceu isso. Mais ou menos você consegue mapear? Mais ou menos você consegue ter 3 pontos? Você é igual a mim, que tem pouca memória? Não tem problema. Quantos pontos você quiser, você tem que chegar em todos eles. Você tem que dar um checkzinho na sua cabeça. Vou confessar para vocês, para mim, essa coisa do meia hora, 40 minutos, que também acaba sendo um mapeamento de um tempo, eu tenho que dar um check em 3, 4 coisas no máximo. Porque se eu colocar mais coisa na minha lista, vai chegar na segunda lá eu esqueci. Então, mapear mais ou menos o tempo que você vai utilizar daquela pessoa e também o quanto você tem que dar check. Quais são todos os checks que você tem que fazer? Quais são todos os checks que você tem que falar para que a sua mensagem seja muito bem compreendida? Cheguei no meu propósito, conversei, falei com a pessoa, ok? Tá. São 3 pontos, então, que a gente já falou. O quarto ponto que para mim hoje é muito fácil, mas que isso é treinável, é brilhar, ser impactante. Alguma coisa você tem que saber que você vai conseguir chegar naquela pessoa. Seja um crush. Será que nossos vídeos podem chegar para os adolescentes, gente? Pode?
seja impactante numa paquera. Não me venha com coisinha também clichê. A internet está aí para não deixar a gente ser clichê. Nem tudo se copia, seja criativo. Como que eu brilho hoje na hora de fazer uma abordagem comercial, por exemplo? Eu falo para a pessoa que ele vai se surpreender com rádio, trabalhando comigo. Por quê? Porque ele vai trabalhar só comigo? Não. Porque atrás das câmeras, microfones ou tudo mais, tem muita gente trabalhando hoje em dia comigo para poder dar o melhor atendimento, para fazer uma coisa impactante, para ser memorável. A gente tem que ser memorável. Ai, Tuti, como que você está falando para a gente ser memorável em 30 minutos? Gente, a gente vai ter que ser memorável em 30 minutos. Tem coisa que a gente tem que ser memorável em 30 segundos. Eu trabalho com rádio. O meu ganha-pão é um spot de 30 segundos. A gente tem que fazer acontecer em 30 segundos. Imagine meia hora. Você pode rodopiar em cima da pessoa. Pega coisas impactantes. Por exemplo, eu gostei muito de uma vez que eu fui conversar com um cliente. Eu estava vendo jornal, vendo alguma coisa na internet, eu não lembro. Eu nunca lembro, né? Vocês já perceberam. Eu não lembro se eu sonhei, se eu imaginei, se eu conversei, se eu pesquisei, se eu vi no jornal, não lembro nada. Mas daí eu percebi que as pessoas iam comprar muito mais móveis da casa, no 13º salário naquele ano. Daí eu falei assim, vou ter que ir em 3 lojas de móveis para poder falar esse dado para ele. E daí eu cheguei para eles e falei assim, gente, para cada um deles, acabou de vir um estudo, o Estuda X, trouxe aqui para você, mas eu achei muito legal, porque as pessoas vão querer investir em móveis, o dinheiro de móveis vai estar por aí. Se você quiser que seja o seu, faz propaganda comigo. O cara fechou comigo naquela época, tá comigo até hoje. Vira e mexe, tem propaganda, tem promoção, tem os vídeos, a gente vai fazendo, a gente vai começando. Eu fiquei impactante com ele lá. Uma outra coisa que uma vez impactou, e impacta muito legal também, a verdade e a humildade das coisas. Tinha uma cliente que eu tinha e pagava, vamos supor, ela pagava, vou fazer mais ou menos uma conta aqui para vocês, pagava metade da minha energia aqui do rádio, ok? E daí, tava no dia da renovação dela. E ela falou assim pra mim, ô Tuti, eu não sei se eu vou ficar, porque eu tô fazendo uma reforma, tal, não sei o quê. Eu falei assim, olha, amiga, vou falar o seguinte pra você. A partir do dia que você começou, eu comecei a perceber que eu não quero só fazer propaganda para as pessoas. Eu quero fazer coisas inteligentes. Eu quero ser informativa. Eu quero ser agregadora na vida das pessoas. Quando você vai na rádio, eu não estou vendendo o seu produto. Eu estou vendendo a sua ideia, o seu estudo. Tudo que eu vejo você se dedicar, eu quero que as pessoas entendam isso. Gente, isso faz 15 anos. Ela nunca mais saiu da rádio. Então, quando eu vou vender, mesmo falando para ela, viu, eu não gostaria que você saísse da rádio. E naquele momento eu fui muito honesta com ela. Eu preciso renovar com você. É uma meta minha e eu não quero ficar sem você, porque você lá no rádio é importante para mim. Por causa disso, eu percebo que você estuda muito, que você fala com propriedade. E ela percebeu que ali eu não podia perder aquela cliente. E ela falou assim, tá renovado, nunca mais eu saio da rádio. E isso era no mundo analógico. Tudo que eu fui fazendo digital, eu fui trazendo ela comigo. E a gente hoje brinca e brinda isso, porque a gente já está em outro momento também profissional. Mas toda essa trajetória começou porque na hora da renovação, mesmo com aquele medo, eu quis falar alguma coisa impactante para ela. Alguma coisa no sentido de, eu pensei em você, eu quero a sua campanha, eu preciso da sua campanha. E o que eu falei para ela impactou de uma maneira assim, putz, eu não posso sair de perto da Tuti. Ela tem muitos planos para mim. Você imagina, nos tempos de hoje, que as pessoas querem atenção retida. Se você contar para alguém que você está preocupado com alguém e que você tem planos com aquela pessoa, seja ela amor, namorado, marido, mulher, esposa, cliente, algum colaborador, alguma pessoa perto do seu trabalho, e que você se preocupou com ela naquele momento, ou para frente, brilhou, impactou. É isso, é sobre isso. É sobre a gente ter um porquê da vida. Todas as pessoas falam de propósito da vida,
Eu acho muito difícil, vou falar para vocês. Eu acho muito difícil eu falar para vocês o meu propósito de vida. Eu acho muito gigante. Como eu já falei para vocês, como eu penso muito pequeno, eu tenho propósitos diários. Eu tenho propósitos horários. Eu tenho propósito para os próximos 30 minutos. Eu penso pequeno para poder conseguir fazer grande. Eu consegui chegar no meu grande, no que eu queria muito para a rádio, porque eu pensei pequeno, porque eu trabalhei no pequeno, porque eu fiz meu checklist. E eu só estou fazendo um checklist hoje aqui com vocês, porque são coisas que eu uso, eu absorvo. E eu uso todos os dias. E vou falar para vocês, nem todos os dias é fácil. Tem dia que é mais difícil. Tem dia que o checklist dá aquela derrapadinha. Mas eu falo assim, mas eu tenho que fazer. Mas eu tenho que me organizar. Mas eu tenho que organizar isso aqui, porque senão eu vou ficar aqui estremecida comigo mesma. E eu vi uma coisa hoje tão legal que eu não podia deixar de falar para vocês. A gente às vezes se depara muito com o mundo lá fora, né? O único mundo que a gente tem é o nosso. Quando você chega potente num lugar, seguro das informações, com a sua clareza, verdade, com a sua preocupação com quem você vai conversar, tudo bem claro e objetivo, mapeado na sua cabeça. O quarto item do nosso checklist, ele vai ser obrigatório, você vai brilhar, você vai impactar. Então pense nisso. Qualquer conversa que vocês forem ter, hoje na sua casa, eu sei que hoje talvez você esteja vendo e tem que ter uma conversa difícil. Eu sou muito difícil para conversas difíceis, eu sou muito pega nesses momentos, mas eu tenho feito esse checklist para poder saber o que eu tenho que fazer. Eu gosto da vida feliz, eu gosto de conversas alegres, eu gosto de chegar aqui e conversar com vocês, tal, nana. Mas quando eu tenho que ter conversa difícil, eu não tenho mais fugido, porque eu sei que eu tenho que dar meu checklist. Ela não pode ser cumprida, porque eu não quero ficar naquele lugar por muito tempo. Tempo não é só dinheiro, tempo é mais do que dinheiro. Eu tenho os meus checklists e aquilo tem que acontecer. Seja o positivo, que é fazer uma venda talvez, seja o difícil, ou seja alguma coisa que você quer arredondar na sua vida. A gente se preocupa muito com o mundo lá fora, mas o mundo aqui dentro que determina o que é o mundo lá fora. Pensem nisso, aproveitem cada minuto. Tempo não é só dinheiro. Tempo é muito mais que dinheiro. Então valorizem o seu tempo, tenha limpeza, clareza, verdade, saiba o que você vai falar, saiba onde você vai impactar e você vai conseguir. Depois você troca mensagem com a gente, depois você conta pra gente alguma coisa, alguma experiência. E se tiver alguma dificuldade também, no que eu puder ajudar, eu vou querer fazer isso com o maior prazer. Vou adorar que os meus ouvintes agora da internet também tragam essas experiências e até desafios pra gente também. Combinado? Bora? Conexão Tuti. Hoje foi especial para a gente falar de comunicação com propósito. E talvez a comunicação com propósito, em pequenos momentos, seja o que vai te dar propósito para a sua vida. Conexão Tuti volta toda semana. E todos os checklists que você tiver, o que você quiser, passe mensagem pra gente, entra no nosso grupo, dá like, curte, manda para todo mundo, fala para alguém que você gostou desse vídeo, fala pra gente também, dá sugestão, que a conexão não é só daqui para aí, daí para cá também. Obrigada a todos, até semana que vem.